Então, o metabolismo aeróbio. Vamos começar a falar dele. O metabolismo aeróbio é o mais complexo de todos. É aqui sim que vocês vão ver o bicho pegar. O metabolismo aeróbio é a forma mais eficiente de obter energia, obter ATP. A partir, então, de uma molécula de glicose, obtém 36 dividido por 2, dá 18 vezes mais ATPs pela via aeróbia. 18 vezes mais ATP. Quais são as atividades que envolvem o metabolismo puramente aeróbio? São atividades, então, de potência moderada a leve. Potência moderada a leve. E aí seria, então, caminhada, uma corrida de baixo esforço, né, de 60% de VO2 máximo, 50%, por ali, aquele trote, andar na praia, aquela corridinha, seria o metabolismo aeróbio. Quais são os metabolismos? Quais são as rotas envolvidas? Oxidação do piruvato, lipólise e oxidação dos ácidos graxos, proteólise e transaminação dos aminoácidos, oxidação do acetil-CoA, gliconeogênese e ciclo da ureia. A intensidade com que eles vão acontecer depende do seu estado alimentar e da intensidade do exercício. Tá? Estado alimentar. Quanto menor a sua glicemia, quanto menor a sua reserva de glicogênio, vai aumentar a importância da gliconeogênese e do metabolismo de proteínas, degradação e metabolismo de proteínas, ciclo da ureia. Bem como, se você tiver uma dieta hiperproteica, também vai aumentar a participação do metabolismo de aminoácidos, eles vão ser utilizados como fonte de energia e ciclo da ureia. Vocês podem reparar que vocês tomam um pré-treino rico de aminoácidos, a suor começa a ter um cheiro de ureia. Vocês já repararam isso? Repararam isso, não? Não? Pega um pré-treino cheio de proteína, aminoácidos mesmo, e vão malhar pesado. Não é malhar mesmo, é malhar para puxar ferro, para sair de lá quase morrendo. Entendeu? Vocês vão ver que começa a sentir um cheiro. Vocês nunca sentiram um cheiro de amônia assim? Não? Começa a sentir amônia, cheiro de amônia. É a degradação de aminoácidos que acontece. Não, então vai aqui. Você faz esse pré-treino, cheio de aminoácidos, proteínas, faz exercício, pega a roupa, embola, deixa num saco lá e no dia seguinte dá aquela cheirada. Assim você vai quase desmaiar com cheiro de amônia, né? Tem gente que fica com essas roupas, né? No Smart Fit tem umas pessoas que entram lá com aquela mesma roupa. Cara, você não consegue ficar perto, porque é tão podre. Eu não sei como uma pessoa consegue ficar com a mesma roupa o tempo todo, malhando com a mesma roupa, mas é isso. Tá? E aí vamos ver a gliconeogênese, então, o que acontece então com o corpo durante a atividade, né, de longa duração? Ele sempre tenta manter a homeostase glicêmica, ele procura manter a homeostase glicêmica. Quanto maior a intensidade, mais baixa será essa glicemia. Quanto maior a intensidade, o maior tempo e o indivíduo permanece sem se alimentar durante esse exercício, menor também será a glicemia. A glicemia vai caindo ao longo do tempo. Né? E aí, quem participa desse processo de homeostase? O fígado. Ele vai degradar a reserva de glicogênio, vai lançar a glicose para o sangue e, simultaneamente, ele vai pegando glicerol, que é a degradação de triglicerídeos, aminoácidos que vão vindo da proteólise que vai acontecendo durante a atividade física e lactato produzido pelas fibras do tipo 2 e reconvertendo todas elas em glicose. Quanto maior a intensidade do exercício,
maior é a importância dessa rota aqui, gliconeogênese. Lança glicose no sangue para manter, primeiro, o cérebro satisfeito, segundo, o grupamento muscular ativo capta essa glicose. O ativo, que durante uma atividade física, os grupamentos musculares não ativos não captam glicose, ou têm sua captação reduzida. Por quê? Porque durante a atividade física, a insulina cai e aumenta a epinefrina e o glucagon. A epinefrina cai, a insulina diminui e aumenta a epinefrina e aumenta o glucagon. GLUT4, então, é retirado de cena. Logo, os tecidos periféricos têm a sua captação de glicose ou totalmente inibida ou muito inibida. De maneira que eles vão começar a se alimentar de quê? Lipídios. Só lipídios. Ok? Enquanto que o grupamento muscular ativo, o seu GLUT4 permanece ativo, apesar da insulina, apesar do glucagon, apesar da epinefrina, porque eles estão em condição ativa, tem uma ativação o pulso nervoso, neural, a concentração de oxigênio no grupamento muscular diminui, logo essa hipoxia ativa também o GLUT4. Tem outros fatores que ativam o GLUT4. Ok? Assim, então, a glicose é reservada para quem? O grupamento muscular ativo e o cérebro. Bem, primeira coisa. E o NADH que foi formado na via glicolítica? Como é que ele é reoxidado, já que é aeróbio? Olha só, quando nós falamos de metabolismo aeróbio, não quer dizer que não haja formação de lactato. A enzima está lá, está o NADH lá, só que não tem piruvato em concentração tão elevada e nem NADH está tão elevado assim para formar muito lactato. Tem uma competição efetiva entre a oxidação anaeróbia e a oxidação aeróbia do NADH. Ok? Então, lembre-se, não existe uma chave que desliga completamente um metabolismo e liga o outro, não. Eles ocorrem simultaneamente. O que acontece é aquilo que eu falei. Você tem vários canos, você tem os registros que vão regulando o fluxo. Aumenta aqui, diminui ali. Ok? Mas não impede que aconteça. Então, aerobicamente, o que acontece é que uma pequena quantidade da dihidroxicetona fosfato formada na via glicolítica, ela é usada para oxidar o NADH e formar o glicerol 3-fosfato. Aí, esse glicerol 3-fosfato vai até a mitocôndria, entra na primeira parede. A mitocôndria tem duas membranas, o envelope e a membrana interna. Então, ela passa pelo envelope e do lado externo da membrana interna tem uma enzima que vai converter de novo a 3-fosfoglicerol em dihidroxicetona de novo. Então, é a mesma enzima aqui, 3-fosfoglicerol. 3-fosfoglicerol desidrogenase, a primeira aqui no citossol forma o glicerol 3-fosfato, e a 3-fosfoglicerol desidrogenase mitocondrial, que tem uma flavoproteína, um FAD, recebe então esses elétrons e esses hidrogênios. E aí forma o FADH2 e vai para transporte de elétrons na mitocôndria, na respiração. Direto. Só que sai de NADH e vai para FADH2. NADH conserva mais energia do que o FADH2. Então, há uma queda na energia conservada. Essa queda na energia conservada, lembra que eu falei? Toda vez que você tem uma direcionabilidade é ordem. Logo, tem uma queda de energia. Isso faz com que então, essa reação aconteça nesse sentido. NADH para FADH2 e não o inverso.
ok? Não há como sair elétrons da mitocôndria e ir para o NADH por esse caminho. Já no cérebro e no tecido hepático, a coisa mais complicada. O NADH, ele é oxidado pela malato desidrogenase, forma oxalacetato. Perdão, o oxalacetato é reduzido a malato pela malato desidrogenase, então oxida o NADH a NAD. O malato entra dentro da mitocôndria. Lá, através das enzimas do ciclo de Krebs, ele é reoxidado a oxalacetato e forma, então, o oxalacetato, e aí ele volta a aspartato e aí sai daqui. Fica nesse sentido. Dessa forma que acontece. Aí vocês vão ficar meio confusos aqui, lá na frente. Se vocês lembrarem, vocês vão pensar que lá, isso aqui é parte do ciclo de Krebs. Essa reação é do ciclo de Krebs. Então, é uma etapa do ciclo de Krebs que é usada na mitocôndria e uma parecida que acontece no citossol. Repare que eu saio de NADH para NADH. Então, eu saio do mesmo nível de energia, conservação 100% de energia, só que eu estou na reversibilidade. Quer dizer, então, que o fluxo de elétrons ele pode ser tanto no sentido citossol para mitocôndria, quanto mitocôndria para citossol. Ok? Pode ser nos dois sentidos. Isso acontece no fígado. E o fígado, lembram? Que é o órgão que faz a manutenção da glicose, é aquele que sintetiza a glicose, e ele precisa de elétrons. Aí vocês vão entender essa reversibilidade quando nós chegarmos, então, em gliconeogênese. Aí, dito isso, o que acontece com o piruvato, então, quando ele é oxidado? O piruvato é formado no citossol, ele é encaminhado, então, para a mitocôndria. Lá tem um transportador de ácido piruvato. Entra piruvato e entra um H+, junto com ele, para dentro da mitocôndria. Aí, o piruvato, então, dá de cara com um complexo enzimático, a piruvato desidrogenase. Para os íntimos, PDH. Vem que a gente gosta de símbolos de 3 letras, né? PFK1, PFK2, lactato desidrogenase. Adivinha como é que é? Lactato desidrogenase, LHD. Né? E agora, piruvato desidrogenase, PDH, piruvato desidrogenase. Piruvato desidrogenase é um complexo enzimático, tem 3 enzimas em uma só. Então, o piruvato, ele é oxidado, sai CO2, aí tem uma tem uma primeira enzima, segunda enzima pega o fruto da oxidação e leva até o receptor final, que é o acetil-CoA, a coenzima A, formando acetil-coenzima A. Coenzima A é um transportador de grupo acil. Acil são os radicais dos ácidos carboxílicos, certo? Então, acetil é o radical do ácido acético, acetil. Então, piruvato tem 3 carbonos, perde o CO2, forma um acil, 2 carbonos, acetil, 2 carbonos, e aí ele é transferido para a coenzima A, que forma então o acetil-coenzima A. O elétron retirado do piruvato é transferido então via FAD H2, a NADH, FAD NADH, mais H+, recebe 2 elétrons. Então é uma flavoproteína. Então, olha só, você precisa de 3 vitaminas aqui. Tiamina, pirofosfato, é o TPP. Ácido lipóico para formar essa etapa aqui. Coenzima tem a vitamina, o ácido pantotênico. Flavina, riboflavina. E a niacina para formar o NAD. Então, quando o pessoal fala, você precisa de vitamina para ter energia, é verdade. Porque essas vitaminas
elas são necessárias para o metabolismo energético. NAD é niacina, nicotinamida. FAD é riboflavina. Acetil-CoA, coenzima A, ácido pantotênico. Ácido lipoico, tiamina pirofosfato. Bem, da mesma maneira que as demais, a conversão de piruvato em acetil-CoA é extremamente controlada no fígado e nos demais tecidos. Nos demais tecidos, ela tem um controle mais fácil. Nos demais tecidos, principalmente tecido muscular, ela é controlada pelo nível de NAD, NADH, coenzima A. Acetilcoenzima e coenzima A. NAD+, e coenzima A ativam o piruvato desidrogenase. Acetilcoenzima A e NADH inibem a enzima. Mas no fígado, lembre que o fígado é o órgão da glicemia, ele controla tudo, muito bem controlado, para que não haja desperdício de substâncias. Bem, piruvato, ele ainda pode ser resgatado e convertido em glicose nas células animais. Acetil-CoA, não. Portanto, o fígado, ele usa com muita sabedoria o piruvato. Primeiro, transformar PEP em piruvato, ele já ficou lá de olho na glicemia. Agora, mas o piruvato eu ainda consigo resgatar? Eu ainda consigo reconverter em PEP. Já acetil-CoA, não. Uma vez formado acetil-CoA, piruvato formado em acetil-CoA, eu perco esse piruvato. E aí vou ter que usar aminoácidos para formar glicose. Não é uma boa coisa. Então, ele é controlado da mesma maneira. Olha só. NADH vai ativar e acetil-CoA vão ativar, os dois vão ativar a enzima que regula a piruvato desidrogenase. Vai ativar a enzima que fosforila a piruvato desidrogenase, portanto, inibindo-a. A mesma NADH, acetil-CoA, inibe diretamente a enzima, no fígado ainda vai inibir a enzima que a inibe, que a modifica e inibe. E o piruvato e o NAD+, farão o contrário. Vão inibir a enzima que inibe. Já a enzima que a modifica retirando o grupo fosfato, que é a fosfatase, ela é ativada por cálcio. Lembra que cálcio é liberado dentro da mitocôndria quando o metabolismo é ativado, o metabolismo do ciclo de Krebs é ativado. A mitocôndria está ativada, tá? Metabolicamente ativa, tem liberação de cálcio, tem entrada de cálcio dentro da mitocôndria, dentro da matriz mitocondrial. Ok? Da mesma maneira, então, os mesmos eventos fisiológicos que levam à inibição da PFK1, da piruvato sinase, também levarão à inibição da piruvato desidrogenase. Dessa maneira, o fígado não converte. Primeiro, inibe o seu consumo de glicose. Segundo, não converte uma molécula que dá origem à glicose, gliconeogênica, em uma molécula que é acetogênica, lipogênica, que vai dar origem a lipídios, que vai dar origem a corpos cetônicos. Então, ele regula. Em períodos de hipoglicemia, em períodos de estresse, não há utilização do piruvato para formar acetil-CoA. Ok? O acetil-CoA vai vir de onde? De outro substrato. Adivinha quem? Ácido graxo. Ok? Então, tenho isso em mente. A importância do fígado, como é que o fígado participa, e o fígado, a regulação da via é bem mais complexa no fígado. Para finalizar, então, aula que vem nós vamos entrar em ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, então,
é a rota centralizadora do metabolismo aeróbio. Todo metabolismo aeróbio vai ter que ser funilado para o ciclo de Krebs. Como é que funila? Todas as substâncias, sejam elas proteínas, lipídios, carboidratos ou até mesmo nucleotídeos, que são os formadores do ATP, GTP, UTP, TTP, todos eles são degradados, com exceção do ATP e GTP, todos eles vão ser degradados e formarão um único substrato, acetil-CoA. Acetil-CoA será o substrato que será usado para ser oxidado no ciclo de Krebs e assim formar mais energia utilizável para a célula. Tá? Então, o funilamento se dá através da formação de acetil-CoA e daí, então, ciclo de Krebs, que vai oxidar o acetil-CoA, vai formar, então, coenzimas essas que na cadeia respiratória formarão ATP. Certo? Matéria para a aula que vem. Ok? Então, assinem aqui a folhinha e até quarta-feira, na graça de Deus.